Olá, senhores, sejam muito bem-vindos ao Física na Rede. Aqui com vocês é o professor Marcelo Martins. Nesta aula de hoje, nós faremos o estudo analítico dos espelhos esféricos, bem como das lentes esféricas. Só ressaltando que o fenômeno predominante para a luz nos espelhos em gerais será a produção da reflexão, enquanto que a predominância nas lentes esféricas será produzir o efeito de refração. Mas a gente vai notar que eles apresentam características comuns. E essas características comuns, elas vão refletir em aulas anteriores, vistas aí na aula de espelho esférico e vistas nas aulas de lentes esféricas. Então, vamos para ela. Aqui eu coloquei logo duas imagens. Uma, aqui é a primeira, tá? Que equivale à imagem produzida por um espelho esférico. Aqui eu tenho como representação um espelho esférico. Eu coloquei um objeto de tamanho O. Olha aqui, esse objeto, ele tem um tamanho O, e ele foi colocado diante do espelho a uma distância que a gente vai chamar de P. P é a distância do objeto até o espelho, e ao gerar a imagem desse objeto, essa imagem, ela vai passar a ter um tamanho que a gente vai chamar I, e ela vai estar localizada a uma distância em relação ao espelho, que a gente vai denotar como sendo P'. Tudo que eu fiz aqui está baseado no processo de reflexão da luz, está vendo? Enquanto que nas lentes esféricas isso não vai acontecer. O raio de luz ele vai incidir e ele vai passar por onde? Pelo foco, ou seja, ele vai ser projetado para o outro lado. Então, a gente vai perceber que na lente, o raio de luz ele vai sofrer a refração. Mas como aqui a gente já, ou melhor, como em aulas anteriores a gente já fez a formação das características da imagem formada, e aqui a gente está preocupado no estudo analítico, então o que vai ser importante para a gente? Eu tenho um objeto que tem um tamanho O e ele está a uma distância P da lente. Uma vez que a luz, né, se processa pela lente e gera uma imagem, essa imagem vai ter o tamanho I e ela vai estar posicionada em relação à lente por uma distância P'. Só para a gente também recordar que do foco até o próprio vértice do espelho, existe uma distância chamada distância focal, onde essa distância focal, ela vale metade do raio de curvatura, certo? Então, vamos conhecer os elementos aqui, A gente, como falou, o O simbolizamos como sendo a altura do objeto, o I, a altura da imagem, o P, a distância do objeto até o espelho ou até a lente, é o mesmo elemento que eu estou utilizando. P' é a distância da imagem em relação ao espelho ou em relação à lente esférica. Então, depende de quem eu estou tratando, se é o espelho ou é a lente esférica. Marcelo, vai dar no mesmo? Vai, porque ambos são regidos pela mesma equação, que é chamada de equação de Gauss. A equação de Gauss, ela é uma equação que consegue relacionar os elementos do espelho, entre eles, distância focal, P', ou seja, distância do objeto à lente ou ao espelho, e o P', que é a distância da imagem em relação ao espelho ou em relação à lente. A equação de Gauss vai dizer que o inverso da distância focal é igual à soma do inverso da distância do objeto ao espelho, mais, espelho ou lente, tá, gente? Mais o inverso da distância da imagem em relação ao espelho ou em relação à lente. O que a gente tem como logo de imediato que lembrar? Gente, a orientação. Se o P' ele for maior que zero,
ele vai ser considerado uma imagem real. Isso tanto faz se eu estiver tratando de uma lente ou de um espelho. Isso vale para os dois. Isso vale tanto para a lente quanto para o espelho. Caso você tenha calculado o valor da distância da imagem até o espelho e ela deu negativa, a imagem tratada é chamada de imagem virtual, tá bom? O F, como nós falamos, ele é a distância focal, a gente já havia tratado o F como sendo distância focal em aulas anteriores, e agora reforçando, né? Essa distância focal é a metade do R, onde esse R indica o raio de curvatura. Marcelo, o que é isso aí? Gente, é a distância. O que é o raio de curvatura? É a distância que vai do centro até a lente ou até o espelho. Por isso que, como o foco ele fica na metade entre o centro e o vértice, ele vai ser metade do raio de curvatura, tá bom? Outra característica importante a gente destacar é que a distância focal, ela define o tipo de espelho ou o tipo de lente a ser trabalhado. Você calculou um caso e obteve o F, que é a distância focal, como sendo positivo, você está tratando de um espelho côncavo ou de uma lente convergente. Caso ele seja negativo, você estaria, né, lidando com uma lente, ou um espelho convexo ou uma lente divergente, porque eles têm exatamente a mesma configuração, tá bom? Outro elemento também que aparece bastante na hora da gente poder fazer a análise do tamanho da imagem, tanto para o espelho esférico quanto também para as lentes esféricas, é o aumento linear, que é dado aqui pela letra A. Ele vai indicar quantas vezes a imagem vai ser maior do que o próprio objeto. Não só maior, gente, ela também pode ser menor, certo? Ele vai ser calculado como sendo menos o P' sobre P, ou seja, menos a distância da imagem sobre a distância do objeto, que é igual ao tamanho da imagem pelo pelo tamanho do objeto. Então, por aqui já fica mais claro, né? Quando eu tomo I, que é o tamanho da imagem, pelo O, que é o tamanho do objeto, aí eu sei se, por exemplo, a imagem vai ser maior ou menor do que o objeto. Vejamos aqui alguns exemplos para a gente poder, né, denotar as características dessa imagem. Se o I ele for maior que zero, gente, o A também vai ser maior que zero, porque o I tem o mesmo sinal que o A. Então, a imagem ela é direita, tá bom? Se o I for menor que zero, de cara o A também vai ser menor que zero. Então, de forma direta, a imagem ela é invertida. Então, isso aqui é importante. O I e A sempre terão o mesmo sinal. E o sinal que for do um vai ser o do outro. Logo, se o I for maior que zero, a imagem é direita, ou o A maior que zero, a imagem é direita. Se o I for menor que zero, ou o A for menor que zero, a imagem ela é invertida. Vejamos aqui alguns exemplos. Ó. Primeiro caso, o A ele deu -1. Você calculou o A, que a ampliação não teve ampliação nenhuma, porque se A é igual a 1, o I é igual ao O. Só que deu -1. O que isso vai indicar? Esse menos vai indicar que a minha imagem ela é uma imagem invertida. E como nenhum é maior que o outro, como deu 1, a resposta, ela é do mesmo tamanho que o próprio objeto. Digamos que eu calculei o A deu 2. O A deu positivo. Se o A deu positivo, a imagem ela é direita. E se deu 2, é porque eu peguei o I e dividi por O, deu 2. Então, o I é 2 vezes o tamanho do objeto. Então, como é que fica essa característica? A imagem ela é uma imagem direita e 2 vezes maior. Ainda sem mais, ó. Aonde que esse objeto tem que estar localizado para poder produzir uma imagem direita? Para ele poder produzir uma imagem direita, tá? Tratando-se de um espelho, por exemplo, ele teria que estar localizado entre o foco e o vértice. A mesma coisa seria se eu estivesse diante de uma lente convergente. Ele teria que estar localizado entre o foco e o centro óptico da lente, certo? Então, a imagem é o único momento que a imagem vai ser direita, ou para a lente ou para o espelho côncavo, tá bom? Bem, todas as vezes que a imagem for direita para o espelho côncavo ou a lente convergente, tá? Ela vai ser ampliada.
sempre direita e ampliada. Olha esse exemplo aqui, ó. Eu calculei o A, deu meio. O I é 1, o O é 2. Está vendo aqui, ó? Então, essa imagem, ela é direita, porque o A é maior que zero. O A aqui, ele é maior que zero. Então, a imagem é direita, só que o tamanho dela é 2 vezes menor do que o objeto. Que tipo de espelho ou lente vai produzir isso? O espelho em questão seria o espelho convexo, que ele produz imagem direita e diminuída. Se você tivesse uma lente, seria a lente divergente, que produz imagem direita e diminuída. Calculei o A, deu 1/3, a mesma coisa, a imagem direita aí 3 vezes menor. De novo, nós teríamos um caso de lente divergente ou espelho convexo. Digamos que eu calculei o A e o A deu -4. Então, se o A é negativo, a gente viu, o A negativo, a imagem ela é invertida. Então, essa imagem seria uma imagem invertida e ela seria 4 vezes maior do que o próprio tamanho do objeto. Onde esse objeto teria que estar para poder gerar um tipo de imagem nesse quesito, né? Ele teria que estar localizado, pessoal, entre o centro de curvatura e o foco. Se for um espelho, mas se for uma lente, teria que estar entre o ponto antiprincipal e o foco dessa lente. Aí a imagem seria invertida e maior, tá bom? Então, fica como exemplo. Vejamos um outro elemento muito importante, só que aqui só tem vergência para as lentes. A vergência ela é aplicada para lentes esféricas. A vergência ela pode ser calculada por meio do inverso da distância focal, ela é o inverso, como a gente está vendo, da distância focal. No sistema internacional, a exigência que a vergência seja calculada em DI, que significa dioptria, tá? Dioptria é metro a -1, ou seja, é o inverso do metro. Então, isso aqui é muito importante. Comumente, ou melhor, vulgarmente, por alguns locais, a dioptria é apelidada de grau da lente, tá bom? Então, só para a gente poder aqui esclarecer, né, que a dioptria, ela equivale ao grau das lentes, vulgarmente chamado de grau das lentes. Bem, a vergência, quanto menor ela for, o foco, né, quanto menor for o foco ou a distância focal de uma lente, maior é a capacidade da lente de desviar o raio de luz. O que isso quer dizer, cara? Se você tem um foco pequeno, você consegue, a imagem que você consegue capturar está muito longe. Está longe. À medida que você aumenta o foco, você consegue, ou seja, desviar menos esse raio de luz. Tá? Por isso que a gente pode dizer o seguinte, que quanto maior for o foco ou a distância focal, menor é a capacidade da lente de desviar a luz, ela consegue concentrar, ou seja, ela consegue aproximar o objeto para capturar a possível imagem. Vejamos aqui alguns quadros. Primeiro quadro, olha essa imagem aqui, ó. Tá ruim, mas foi a única que eu achei. Essa imagem, ela tem uma distância focal de 28 milímetros. Eu vou comparar com o aumento do foco. Olha aqui, ó. Aumentei a distância focal. Quando eu aumentei a distância focal, a gente percebeu que houve uma menor, ou melhor, houve um menor desvio desse raio de luz. Concentrou a luz. E o que aconteceu? Trouxe o objeto para mais próximo. O que acontece se eu aumentar ainda mais, a distância focal? Quando eu aumento ainda mais a distância focal, a gente percebe que o objeto ele é trazido para mais próximo da lente. Mas, Marcelo, a vergência aumenta ou diminui? A vergência diminui. Aqui você consegue capturar na primeira imagem, vamos chamar de imagem A, imagem B e imagem C,
eu consigo capturar mais informação na A do que na B, e mais informação na B do que na C. Então, a vergência está associada com a quantidade, né, de luz que você consegue desviar. Quanto mais luz você consegue desviar, maior é a tua vergência, certo? E quanto menor, nesse caso aí, for a capacidade do teu foco, né, maior vai ser a vergência, tá bom? Bem, como é que ficaria uma aplicação envolvendo isso que a gente falou na aula de hoje? Aí eu já peguei aqui o exercício número 1, gente, ó. Nesse exercício número 1 diz assim: um objeto O em forma de seta de 5 centímetros de comprimento, ou seja, ele já está me dando o tamanho do objeto. O tamanho desse objeto é 5 centímetros, tá? Então, eu já sei quem é o O, é 5 centímetros. Está apoiado no eixo principal de um espelho esférico côncavo, de distância focal 40 centímetros. Então, a distância focal, eu vou colocar, então, o foco bem aqui, gente, ó. O foco bem aqui. A distância focal, então, é 40 centímetros. É essa distância até o espelho F, 40 centímetros. A 50 centímetros do vértice, como está indicado no esquema. Então, eu coloquei um objeto a 50 centímetros do vértice do espelho, tá? De forma que a distância focal vale 40 centímetros. Primeira pergunta que ele faz: determine a distância da imagem ao vértice do espelho em centímetros. Então, a letra A quer que a gente calcule o P'. Quanto vale o P'? Olha, ele falou que o espelho em questão ele é côncavo. Se ele é côncavo, a gente já sabe que a distância focal ela é positiva. Então, a gente pode aplicar a equação de Gauss para poder encontrar o P', uma vez que eu sei quem é o valor do P. O valor do P vale 50 centímetros. Então, vai ficar o inverso da distância focal é igual a 1 sobre o P mais 1 sobre o P'. Então, 1 sobre o F foi dado, vale 40, é igual a 1 sobre P, e foi dado, vale 50, mais 1 sobre o P'. Vou pegar 1 sobre 50 e jogar para o outro lado, então vai ficar 1 sobre 40, menos 1 sobre o 50. Isso aqui é igual ao inverso de P', tá bom? Então, o mínimo entre 40 e 50 vai me dar 200, 200 por 40 vai ficar 5, e 200 por 50 vai me dar 4, 4 vezes 1 dá 4, né? Então, aqui eu teria 1 sobre o P'. 5 menos 4 daria 1, e vai ficar 1 sobre 200, é igual a 1 sobre o P'. Pessoal, se eu multiplicar 200 vezes 1 dá 200, e P' vezes 1 daria P'. Logo, o P' equivale a 200 centímetros. Observa que o P', só para efeito de comentário, esse P' ele é positivo. Quando o P' é positivo, a imagem gerada é uma imagem real. É uma imagem real, tá? Então, nesse caso, a imagem gerada, ela seria uma imagem real, certo? Então, só para a gente poder ter a confirmação, a imagem será uma imagem real. Só isso que eu consigo informar para vocês? Não. Observa que, como o centro de curvatura, tá, equivale, a distância do centro de curvatura até o espelho é o próprio raio de curvatura. E como o raio de curvatura é 2 vezes a distância focal, então, se 40 é a distância focal, 80 vai ser a distância do centro de curvatura até o espelho. O que significa? Que o objeto está situado entre o centro e o foco. Qual é a imagem formada dele? É uma imagem real, como a gente já sabe. A imagem vai ter que ser invertida e maior do que o tamanho do objeto. Letra B. Determine o valor do comprimento da imagem. A gente vai ver que a imagem vai dar maior do que o tamanho do objeto. Vamos ver, então, se isso é verdade? Então, a gente viu agora há pouco que o aumento linear é menos o P' pelo P, que é igual ao I sobre O. O P' já foi calculado, ele vale 200, vai ficar menos 200.
pelo P, a gente viu que o P é 50, o I é o valor que a gente quer calcular e o O vale 5 centímetros. Então, eu já posso simplificar aqui, ó. Vai ficar, então, 20 por 5 vai dar 4, negativo, tá bom? Então, vai ficar menos 4 vezes o 5, ó. Então, menos 4 vezes o 5 vai dar menos 20 centímetros. Menos 20 centímetros. O que isso quer dizer? Que quando o I é menor que zero, nós vimos há pouco que a imagem será uma imagem invertida. Então, prevaleceu tudo que a gente já sabia a respeito da própria configuração da imagem, só pela posição do objeto e a distância focal. Então, a gente foi capaz de dizer, antes de ter calculado, que a imagem era uma imagem real e que ela seria invertida, tá? E, além de tudo, maior do que o tamanho do objeto. Então, quando eu faço o estudo analítico, eu só faço confirmar as características que a gente já aprendeu em aulas passadas. Vamos para mais uma? Exercício 2. Uma lente possui uma convergência, tá? Convergência também é o nome da avergência. Então, a avergência vale mais 4 dioptria. E ele pede para a gente calcular a distância focal em centímetros. Gente, vimos há pouco que a avergência, ou nesse caso, como ele está falando, convergência, é o inverso da distância focal. Então, a gente vai poder afirmar que a distância focal é o inverso da avergência. Vai ficar 1 dividido pela avergência, que é 4. Logo, 1 sobre 4 daria quanto? 0,25. Só que esse valor aqui, a dioptria é o metro, ou seja, é o inverso do metro. Então, quando eu calculo a distância focal por meio da avergência em dioptria, eu estou calculando o valor da distância focal em metro. Para que eu consiga transformar isso para centímetro, basta que eu multiplique por 100. Aí ele passa de metro para centímetro. Por isso, a distância focal será dada em centímetro, como sendo 25 centímetros, letra D de dado. Tá bom? Vamos para outra. Questão número 3 diz assim: um objeto real situado a 20 centímetros de distância de uma lente delgada, uma lente fina, tem uma imagem virtual situada a 10 centímetros da lente. A avergência dessa lente vale em dioptrias o valor de quanto? Pessoal, se ele quer em dioptria, primeiro, o P, que é a distância do objeto, até a lente, é 20 centímetros. Mas como a dioptria exige que eu tenha que calcular tudo em metro, então esse valor aqui é 0,2 metros, enquanto que 10 centímetros seria 0,1 metro. Então, o P, que é a distância do objeto, tá? A distância do objeto até o espelho, ou melhor, até a lente, é de 0,2 metros, assim como o P', que é a distância, né, da imagem até a lente, vale quanto? 0,1 metro. Inclusive, dá para fazer até direto, porque eu sei que pela equação de Gauss, 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre U P'. Como 1 sobre F já é a avergência, então eu já poderia colocar aqui, a avergência então seria 1 sobre P mais 1 sobre U P', tá bom? Então essa vergência, ela vai ser igual a 1 dividido pelo P, que é 0,2, e aqui que tem o truque, como ele falou que a imagem ela é uma imagem virtual, então o P' tem que ser menor que zero. Por ele ser menor que zero, eu tenho que introduzir o menos aqui, ó. Introduzindo o menos no P' vai ficar menos 1 dividido por 0,1. Tá vendo aqui? Então vai ficar um negócio bem simples, né? Quanto vale 1 dividido por 0,2? Dá até para fazer assim, em vez de tirar o mínimo, né? Fica até mais fácil.
Você pegar 1 e dividir por 0,2, você vai ter o valor 5. Você pegar 1 aqui, ó, dividir por 0,1, você vai ter o valor 5. E se você pegar 1 e dividir por 0,1, você vai ter o valor 10. Então, essa vergência vai ser igual a 5 menos 10. Logo, esse valor encontrado seria de menos 5 dioptria. Então, menos 5 DI. Então, a alternativa correta seria a letra A. Bem, e a última questão de hoje diz assim, ó, de acordo com a experiência representada na figura abaixo, os raios luminosos que incidem sobre uma lente divergente são paralelos. Calcule a distância focal da lente. Então, observa que ele colocou uma imagem que representa os raios de luz incidindo sobre a lente e divergindo, tá bom? Então, muito cuidado para esse tipo de questão, tá? Que pode te levar aqui a uma interpretação até meio que errônea, né? Porque, como a lente ela é divergente, a gente sabe que a imagem que ela consegue projetar, ela é uma imagem diminuída. Então, a imagem ela estaria sendo formada por aqui, ó, tá bom? Então, seria uma imagem que o observador enxergaria aqui. Então, 9 centímetros equivale, gente, como se o observador estivesse aqui, a essa altura, tá? E ele tivesse posicionado a 12 centímetros da lente divergente. E 6 centímetros é a abertura dos dois feixes de luz que vem daqui, é como se tivesse vindo lá do próprio objeto, ou seja, isso aqui se ela vem do objeto, então é como se ela fizesse a projeção dessa imagem. Então, a gente poderia então admitir o seguinte, que para calcular a distância focal, eu poderia aplicar a equação de Gauss, né? 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre U P', tá? Bem, o valor que eu tenho por enquanto é o valor do P, a distância do observador em relação à lente, tá bom? Mas falta para mim o valor do P'. E se falta o P', falta também a gente calcular o valor da distância focal. Então, a gente vai para outra expressão. O aumento linear é o tamanho da imagem pelo tamanho do objeto, que é igual a menos o P' dividido pelo P. Então, o tamanho da imagem seria diminuído, então é como se eu tivesse 6 pelo tamanho do objeto, que é 9, que é menos o P', que é o que a gente tem que calcular, pelo P, que é a distância que ele estaria em relação à própria lente, que seria quanto? 12. Sendo assim, eu teria que menos o P' seria 6 vezes o 12, dividido por 9, tá? Se você fizer, então, 6 vezes o 12, você vai encontrar o valor 72, e 72 dividido por 9 daria o valor 8, tá bom? Então, tudo isso aqui daria 8. Como o P' está negativo, logo o P' seria igual a menos 8 centímetros. O que isso significa? Já significa dizer que a tua imagem formada ela é uma imagem virtual. E, óbvio, como é uma imagem formada por uma lente divergente, ela teria que ser realmente uma imagem virtual. Bem, agora, para que a gente consiga calcular a distância focal, voltemos aqui para a equação de Gauss. Agora daria, ó. Então, o inverso da distância focal é 1 sobre o P, que é 12, mais 1 sobre o P', que seria menos 8, tá bom? Então, aqui eu teria aqui 1 sobre F, o mínimo entre 12 e 8 daria quanto? Se eu pegar aqui 12 e 8 e tirar o mínimo, ó, aqui daria 6, aqui daria 4, por 2 aqui daria 2, aqui daria 3, por 2 aqui daria 1, aqui 3 e aqui 3, ó. Então, aqui eu teria 8, 2 vezes 2 vezes 2, 8, vezes 3, 24, tá vendo? Então, o mínimo aqui daria 24, 24 dividido por 12 daria 2, menos, tá? 24, menos porque é mais com menos aqui dá menos, né? 24 por 8 daria quanto? 3, não é isso aí? Então, 24
Se a gente tiver aqui 24 dividido por 8, a gente vai encontrar o valor 3. Esse valor aqui na frente é o 2, tá? Então, vai ficar 2 menos o 3. Bem, para a gente poder, então, encerrar, eu teria que o inverso da distância focal seria menos o 1 dividido por 24. Como é o inverso aqui, pessoal, se eu inverter esse lado, vai ficar f sobre 1. Se eu inverter o outro lado, vai ficar 24 por menos 1. E isso aqui daria quanto? Menos 24 centímetros. Só para poder lembrar que o menos que a gente calculou tinha que dar menos, tinha que dar esse menos, para significar que nós estamos diante de uma lente divergente, tá bom? Logo, a alternativa correta seria a letra A. Então, gente, nós chegamos ao final de mais uma aula. Não esquece de ativar aí o sininho de notificação, dar aquele joinha, tá? E principalmente seguir o nosso Instagram. Aguardo vocês na próxima aula, pessoal. Até mais.